O, de- o debate CBN Popular chegou ao fim e agora a gente vai continuar trazendo aí as análises sobre o que aconteceu aqui desde as 9 horas da manhã com os candidatos à Prefeitura da capital. Eu sou Daniela Vessiani, aqui ao meu lado estão Fabiana Pucinelli, que já é a nossa parceira de todos os dias do Papo Político. Fabi, bom dia para você. Oi, bom dia Dani, bom dia Camila, Frank e a todos que nos acompanham. Também aqui ao meu lado está a cientista política Camila Romero, que vai nos ajudar a fazer essa análise do que aconteceu, então, durante este debate com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. Camila, bom dia, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Daniela, bom dia a todos aqui que nos acompanham e aos nossos parceiros aqui da cobertura. Para complementar a nossa conversa, também está aqui com a gente Francisco Tavares, que também é cientista político. Francisco, bom dia, obrigada por aceitar nosso convite também. Bom dia, Daniela, bom dia, Fabiana, Camila. É uma alegria estar aqui para poder conversar um pouquinho sobre esse debate que acaba de terminar. Então, para começar aqui a falar sobre o debate, realizado pela CBN, também pelo Jornal Popular, vou começar questionando a Fabiana Pucinelli. Fabi, primeiro, antes da gente destrinchar o que aconteceu em cada bloco, eu gostaria de uma análise geral. Gostaria que você falasse sobre o debate no todo. O que a gente pode tirar do que foi dito pelos candidatos aqui hoje? Dani, eu acho que o debate foi muito focado em propostas, né? Teve o tempero político de umas alfinetadas contra o PT, contra a Adriana Corsi, o tempero político de alfinetadas contra o governo, tentando atingir também Sandro Mabel, que é o candidato do governador Ronaldo Caiado, mas foi muito focado em propostas e especialmente Comurg e área da saúde, que são as duas áreas apontadas pela pesquisa Cepso Popular como as maiores preocupações do eleitor goianiense, marcaram muito, em muitos blocos estiveram presentes no debate. E os candidatos debateram outros pontos importantes também, de educação, segurança pública, habitação, crise climática, né, que tem que entrar no debate das eleições este ano, né, pelo que a gente está vivendo. Então, achei que foi positivo nesse sentido, apesar de muitos deles não detalharem muito algumas propostas, né, que quererem fazer mais um tom de eu quero que o fulano seja feliz, ou eu não vou fazer proposta mirabolante, não entrar em detalhes sobre como são as propostas. Acho que teve esse foco e com esse tempero político também, né, de algumas alfinetadas, algumas críticas ali, provocações e de expor pontos contraditórios dos adversários. Então, no todo, eu achei que foi um debate bem bacana e bem positivo para que o eleitor tome uma boa decisão no dia 6 de outubro. A gente até conversou sobre isso anteriormente, Camila, sobre o que a gente esperava, para esse debate, já que no debate anterior, que foi realizado pelo Mais Goiás, a gente falava exatamente sobre esse comportamento dos candidatos mais voltado para propostas, o que no início não estava acontecendo e aconteceu neste último, nesse realizado pela CBN e pelo Popular também. De fato, foi aquilo que você estava esperando no sentido de apresentação de propostas e menos embates ideológicos? Acredito que sim, até pela própria dinâmica do debate, que foi por meio de sorteio. Então, os candidatos e a candidata, eles não tiveram a possibilidade de escolher quem seria o seu interlocutor, e eu acho que isso serviu para diminuir um pouco os ânimos, sim, a possibilidade de agressividade. Mas, por outro lado, foi uma dinâmica muito interessante. O debate, ele teve vários blocos, justamente com a oportunidade de que todos os candidatos pudessem desenvolver melhor as suas perguntas e as suas eventuais respostas quando questionados. Então, o próprio desenho do debate, acho que possibilitou que houvesse espaço mais para apresentação de propostas, desenvolvimento, mas como a gente também já havia conversado, e eu acho que isso se confirmou, os candidatos que estão com a perspectiva de vir a crescer a sua intenção de votos agora na reta final, eu percebi um tom de agressividade ou ser mais incisivo, em relação a certos candidatos, mas de uma forma mais acentuada, principalmente o Vanderlan, o Matheus Ribeiro, o Fred Rodrigues. Eles tiveram que se pronunciar mais no debate, de forma mais incisiva, contra os candidatos que estão mais bem posicionados. Francisco, a gente falou aqui do Vanderlan, da Adriana, do Fred, do Mabel também. Queria saber de você as impressões em relação ao prefeito Rogério Cruz. Ele começou ali num tom firme, calmo. Você acha que ele conseguiu trazer propostas e responder à altura àquilo que ele foi questionado?
sem dúvida, a situação do Rogério Cruz é das mais difíceis nessas eleições. Primeiro porque, do ponto de vista de espectro político partidário, ele está isolado, né? Os grandes grupos políticos que duelam na agenda nacional ou estadual não apoiam, não respaldam a campanha de Rogério Cruz. Segundo, porque é uma administração municipal claramente mal avaliada, né? Ele, portanto, não tem um respaldo de boa avaliação para conseguir se manter como um prefeito reeleito. Então, acho que o que ele veio para fazer aqui foi defender o legado da sua administração. Foi dizer, olha, o que aconteceu com a Comurg, o que aconteceu com a Guarda Municipal, o que acontece com a educação infantil, não é exatamente a percepção que o eleitorado tem, que os meus opositores aqui apresentam, e encontrou, como encontra nessa campanha, um palanque para defender o seu legado, já com um prognóstico, uma perspectiva de viabilidade eleitoral, seja pelos recursos políticos, seja pela composição partidária, seja pela avaliação do governo, muito pouco prováveis. E aí uma pergunta que eu já destaco que é difícil, tá, Fabi? Vamos lá. A gente conseguiria eleger um nome como o destaque deste debate realizado aqui hoje? Aí o destaque você elege da maneira que você achar melhor. Não, Dani, eu acho que o debate não tem um grande vitorioso, assim. Acho que tem performances um pouco melhores, né? Alguns que se saíram melhores em relação a questionamentos mais delicados, mas não acho que teve um grande vencedor. Acho que daria para a gente dizer que eles exploraram bem as estratégias que eles têm adotado nessas últimas semanas e que vão adotar agora nessa reta final, né? E falando um pouquinho de cada um, né? O Mabel batendo nessa tecla que ele bate desde o início da campanha de experiência em gestão, que é isso que o eleitor está buscando. Eu acho que ele falou muito de propostas para mulheres, voltada para mulheres, e aí as pesquisas também demonstram que ele tem uma dificuldade maior de crescimento entre as mulheres, já cometeu várias gafes aí em declarações, em entrevistas que foram exploradas depois relacionadas a mulheres. Então acho que quando ele fala de área social, perguntado sobre a área social, ele fala, vou criar a rede de proteção à mulher, né? Nem falou de programas sociais especificamente. Então, gestão, a área para as mulheres, que é propostas para as mulheres, e a relação com o governo, né? O governador Ronaldo Caiado, que tem uma boa avaliação, está explorando muito isso na campanha, acho que destacou isso também aqui no debate. A Adriana Corsi, ela é muito focada em propostas, teve que se defender em grande parte do debate, como eu disse, e aí utilizou o exemplo do pai dela, do Darcy Corsi, e falou sobre a questão de dinheiro do governo federal, que pode ajudar muito Goiânia em todas as áreas. O Vanderlan também fala da experiência, explora muito a experiência dele em Senador Canedo como prefeito, e aí a Adriana falou, olha, é diferente Goiânia de Senador Canedo, e ele fala nas considerações finais que quer fazer um Senador Canedo em cada região da cidade. Mais gente, né? E também fez essa crítica ao Mabel com o governador e fez a crítica à Adriana com o legado, com os desgastes que o PT tem. Então foi para o enfrentamento também contra esses dois, diante das pesquisas que mostram que ele está derretendo perto dos outros dois. Então acho que mostrou um pouco da estratégia dele. O Fred, como eu disse, foi moderado, falou de valores de direita, mas citou, como Camila lembrou, Bolsonaro só uma vez. Acho que essa questão do debate lá em São Paulo, de muito excessivo, de ser muito radical, fez com que os personagens repensassem sua atuação também em outros estados. Então, acho que se colocou também ali falando de propostas, mais moderado, até falando mais devagar do que ele costuma falar nas entrevistas e nos debates, né? O Matheus fala muito de renovação, de inovação. Acho que ele foi o que mais detalhou propostas. Eu acho que ele que mais dá detalhes a respeito de propostas e fala-se, né, de um outro jeito de fazer política e tudo, tentando explorar esse aspecto de novidade. E o Rogério, eu acho que é muito do que o Frank falou. Eu acho que a candidatura dele é para tentar salvar alguma coisa do legado, para tentar mostrar o que ele considera que fez de positivo e tentar deixar alguma marca, deixar algo para não ficar tão... Você vê que até os adversários têm um certo constrangimento, como se fosse assim, não vamos bater em cachorro morto, sabe? Assim, já sabem o tamanho da rejeição, já sabem o tamanho do desgaste e assim, tá tudo muito ruim e eu acho que a candidatura dele é muito nesse sentido e é isso que ele explorou aqui. Então, um resumo aí das estratégias dos candidatos nesse debate. E o Matheus Ribeiro, além da questão de trazer as propostas, ele não só trazia as propostas, como também aproveitava sempre para dar uma alfinetada em alguns candidatos, principalmente no Mabel, né, Camila? Sim.
O Matheus, eu também tive essa mesma percepção da Fabiana, de que foi o candidato que mais pontuou. Realmente aí as propostas, as intenções, né, da agenda de candidatura dele. Mas, deixando um pouco a postura diplomática, né, que ele costuma adotar de lado, ele realmente foi mais incisivo em relação, principalmente ao Mabel, e eu acho que, em vista a uma possível migração de eleitores nessa reta final de primeiro turno, acho que foi motivado por isso, certamente, precisa adotar uma postura mais incisiva, de certa forma um pouco mais de enfrentamento na candidatura para ter algum percentual de crescimento nesses dias restantes, né? Então, acho que a gente pode caracterizá-lo dessa maneira, que é a performance dele no debate. Francisco, falando sobre a Adriana Corsi, eu percebi que durante as respostas da Adriana, ela não se refere diretamente ao candidato que fez a pergunta, ela sempre se refere ao eleitor. Essa é uma estratégia mesmo, você falou, né, agora há pouco sobre o debate não ser tão definidor para o eleitor. Você acha que esse método da Adriana, ele é eficiente? Pergunto porque em alguns momentos me parece até um pouquinho assim robotizado, né? Eu acho que a tática da Adriana nesse momento é tentar, por um lado, manter o seu mercado eleitoral, que é petista, que é de esquerda, que é progressista e que se identifica ou que avalia favoravelmente o governo Lula. Mas ela sabe, e todos nós conhecemos os dados da demografia do eleitorado em Goiânia, que com isso você não se elege numa cidade como a nossa. É uma cidade que está enviesada à direita, é uma cidade em que a popularidade do governo Lula não ressoa nem mesmo o que acontece em escala nacional. E eu acho que a estratégia dela de falar diretamente, de citar vários grupos sociais, mencionou muitos bairros da cidade, mencionou detalhamentos da gestão do pai dela, falou na Polícia Civil em inúmeras ocasiões. É para dizer o seguinte: olha, eu sou do PT, eu reconheço o governo Lula, mas eu tenho outras coisas. Então você que se reconhece no discurso da segurança pública, eu comandei a Polícia Civil. Você que está preocupado com o serviço público que vai chegar em cada periferia, eu estive lá e cita o nome do bairro. Então acho que nesse sentido, né, quem fez o planejamento comunicacional da campanha, aparentemente acertou, né? Ela mantém o seu nicho eleitoral, não cai em contradições, eleitor detesta sinais contraditórios, eu estou com todo mundo, mas diz: além de uma petista, eu tenho outras coisas que podem eventualmente te cativar, eleitor. Eu acho que foi isso. E nós estamos a 10 dias das eleições. E aí, Fabi, eu queria saber de você quanto, né, esse momento ele é importante para todos os candidatos e quais são as estratégias que devem ser adotadas agora para frente. Se para você, vamos falar ali dos principais, né? Adriana, Vanderlan, Mabel, o foco agora, eles tendem a focar alguma coisa ali no que eles vêm fazendo, ou você acha que eles já vão continuar o trabalho que já vinha sendo feito? Eu falo em questão de propaganda política, de estar nas ruas, mais próximo ali dos eleitores. Não, com certeza, Dani, eles vão focar no eleitorado que está mais indeciso nessa reta final, né? As pesquisas mostram que ainda tem um nível de indecisão muito grande, muita gente, e tem muita gente que já definiu o voto, mas admite a possibilidade de mudar. A pesquisa Quest TV Anguera também mostrou isso. Eles vão focar nesses grupos onde eles têm mais dificuldades de crescimento, como eu citei o Mabel em relação a mulheres. As campanhas têm dito como um todo que as atividades de rua estão dando um efeito positivo, mais do que se esperava, o que sempre se fala que redes sociais ganharam muito protagonismo, televisão também ainda tem sua importância muito grande, a propaganda eleitoral na televisão e no rádio, mas eles têm dito que têm visto o retorno dessa presença nas ruas e vão intensificar isso, obviamente, levando as lideranças políticas, os apoiadores, cabos eleitorais que eles consideram importantes, vão intensificar isso, mas eu acho que as estratégias vão ser focadas aí no que as pesquisas demonstram. Tem agora, nessa reta final, uma coisa muito forte de voto útil também, e aí os candidatos já começaram a falar isso na propaganda, né, e pedir o voto no primeiro turno, cada um usando sua estratégia ali para convencimento do eleitorado. Eu acho que pesa essa questão do voto útil, mas vai ser nesse sentido, assim, as estratégias
se intensificam nessa reta final, porque definitivamente as pessoas decidem mais para adiante mesmo, elas tomam ciência do que está acontecendo, é mais adiante. A gente tem ainda um debate da TV em Anhanguera, que será no dia 3 ou 4, gente, dia 4, desculpa, estou aqui, não, era dia 3, isso mesmo, dia 3. Então, quer dizer, vai ser uma nova oportunidade desse enfrentamento entre os candidatos, e eu acho que o eleitor fica daqui para frente cada vez mais atento, e os candidatos vão focar nisso, né? Essa também é a sua opinião, Camila, sobre os candidatos reforçarem com os eleitores que eles já sabem que tem o voto ali, e procurar aqueles que são mais desafiantes, como o Fabiano nos trouxe, Mabel buscando esse voto feminino, já que é ali uma dificuldade que ele tem, principalmente por falas que ele já teve, Adriana apostando nessa questão da segurança pública para puxar aquele eleitor que não acredita, né, que o candidato da esquerda pode investir nisso. A tendência é que se mantenha e principalmente, assim, esse tom ameno, você acha que permanece também? Eu acredito que para alguns candidatos o tom ameno vai ser substituído, né, se já não foi. Porque há poucos dias, há um pouco mais de uma semana do primeiro turno, a gente pode esperar uma postura mais cautelosa dos que estão na dianteira, né, na liderança aqui da disputa, que no caso é a Adriana Corsi e o Sandro Mabel, e foi o que de fato eles demonstraram aqui. Eles foram os mais reservados, né, com exceção talvez do Rogério Cruz, que também estava bem cauteloso, mas os dois que estão na dianteira, eles estão pouco evitando o enfrentamento. Então, acredito que eles se manterão aí dentro das suas expectativas, mas vão reagir quando cutucados, que foi o que aconteceu aqui no debate, né? Quando o Matheus Ribeiro instigava o Sandro Mabel, ele teve que reagir, né? E pediu por 2 vezes direito de resposta. E a Adriana Costa também teve que fazer as respectivas defesas, quando também foi confrontada. Mas eu acredito que Vanderlan Cardoso, Matheus Ribeiro e Frederico Rodrigues vão esquentar bastante aí esses últimos dias do primeiro turno, né, pela necessidade de aumentar a intenção de voto, considerando que ainda há um percentual de indecisos e considerando que, de alguma maneira, eles compartilham o mesmo eleitorado, o mesmo potencial eleitorado, que é desse campo, eventualmente centro-direita, que pode deslocar, fazer o voto útil, né, ao fim do primeiro turno. Então, eu acho que tem um potencial assim de acirramento para esse final de primeiro turno. A gente passou muito rápido, a gente já está caminhando para o fim da nossa conversa. Francisco, gostaria então que você deixasse suas considerações finais. Eu acho que vale a pena a gente lembrar algo que a literatura da ciência política tem dito nos últimos 20, 30 anos e que vale para todo o país democrático, que atores sociais, quando disputam eleições, portanto candidatos, eles podem ter 3 desdobramentos. Ganhar a eleição, que é o que todo mundo quer, saírem maiores do que entraram e saírem menores do que entraram. Mabel, Vanderlan e Adriana entraram para ganhar a eleição. E qualquer resultado diferente desses pode se tornar um problema para eles. Adriana e Mabel indo para o segundo turno, eles não têm necessidade de grandes ataques, a situação deles está mais ou menos resolvida. O Vanderlan talvez vá aumentar o tom, porque ele precisa sair maior do que entrou, e um terceiro lugar não é isso. O Fred Rodrigues talvez vá aumentar o tom, porque ele está perdendo o mercado da extrema-direita com essa moderação. E eu acho que o Matheus já percebe que saiu maior do que entrou e deve estar conformado nesse momento com isso. Eu acho que esse é o painel nesse momento. Muito obrigada, então, ao Francisco Tavares, cientista político que participou aqui com a gente. Camila, muito obrigada. Camila Romero também, que aceitou o nosso convite. Muito obrigada por ter participado. Muito obrigada. Fabiana Pucinelli, amanhã a gente tem muito o que falar no Papo Político. Claro, a gente vai continuar falando do debate. Muito obrigada. Temos sim. Bom dia a todos e boas escolhas para o voto para o Executivo e para o Legislativo. A gente encerra agora aqui a nossa conversa, mas eu te lembro que a partir das 2 horas da tarde tem o Tarde CBN. Claro, vamos falar muito sobre o debate, então, da CBN Goiânia com o Jornal Popular. A gente te espera.